Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que presença maravilhosa, irmãos. Que maravilhoso culto. Quem foi renovado aí, não? Glória a Deus. Fomos renovados pela presença de Deus esta noite. Só Deus sabe a maneira que nós entramos, né? Só Deus sabe nossas situações. E eu glorifico a Deus por essa oportunidade de estar voltando a esta casa. Agradeço ao pastor Idebrante, a Silvia, por mais uma vez estar ministrando neste altar. Glorifico a Deus por cada vida que entrou por essas portas. Irmãos, sem perda de tempo, abra as vossas Bíblias em Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13. Glória a Deus. Neemias, capítulo 13, versículo 14 somente. Aleluia. Neemias 13, versículo 14. Deus está aqui, igreja. Deus quer ouvir a tua voz, o teu louvor, a tua adoração. Ele conhece tudo. Quem achou, diga amém. Diz assim: e orei, lembra de mim por isso, meu Deus, e não te esqueça do que fiz com a mais absoluta lealdade pela casa de meu Deus e pelo serviço religioso prestado em tua honra e adoração. Pode se sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu confesso para os irmãos que essa semana não foi uma semana fácil para mim. Me parece que no meio das dificuldades nós tiramos algumas lições para nossas vidas. Eu estava refletindo um pouco sobre isso em casa essa semana, principalmente pelas dificuldades que apareceu. Como nós passamos por luta, né, irmãos? Como nós crentes que professa a fé em Cristo Jesus, passa por luta. O que conforta os nossos corações é olhar para o apóstolo Paulo, para os discípulos de Jesus, homens que suportaram as lutas e continuaram sobre a rocha. No Antigo Testamento também vamos ver esses homens de fé, que não desistiram de circunstâncias difíceis, não pararam eles, mas ao contrário, são homens que continuaram perseverantes na obra do Senhor. Todos que entraram aqui hoje têm uma missão específica na vida. Todos que entraram aqui têm uma grande responsabilidade que o próprio Deus colocou sobre as tuas vidas, sobre a nossa vida, sobre esta igreja. Talvez a nossa maior missão não seja somente evangelizar as ruas. A nossa maior missão é converter a nossa casa. A nossa maior missão é converter os nossos filhos. A nossa maior missão é alcançar a nossa parentela. A nossa maior missão é alcançar a nossa rua, nosso bairro. Talvez seja a maior missão que nós tenhamos sobre a nossa vida. Só que a nossa vida, irmãos, ela é composta por etapas. Para cada etapa, Deus ele tem um propósito. Para cada etapa, Deus ele tem um amadurecimento sobre o nosso ministério e sobre a nossa vida. Percebe que Deus ele coloca nós em cada etapas difíceis, que é tão difícil de compreender as etapas que Deus coloca a nós, porque tem etapas que Deus nos coloca que está dentro de ciclos em si demora para acabar. Alguns ciclos demoram para terminar, mas etapas nós conseguimos concluir diariamente. Você vai perceber que o capítulo que acabamos de ler é o capítulo 13 de Neemias. Neemias ele passou um bom período em Jerusalém, só que ele vai fazer uma oração no versículo 14 do capítulo 13. Aqui Neemias está terminando algumas etapas que ainda precisava ser terminada dentro da casa do Senhor. Neemias ainda está em missão. Por mais que ele está longe de Jerusalém, ainda o coração dele está em Jerusalém.
Por mais que Neemias está na sua função diária, o coração dele ainda queima pela obra do Senhor. Não é as funções diárias e o trabalho diário nosso que tem o poder de apagar a chama, de servir ao reino dos céus. Ao contrário de Neemias, ele automaticamente parece que Neemias cumpriu as etapas. Quem olha Neemias teve conclusões dentro das reformas dos muros e dos portões, principalmente em Jerusalém, mas parece que o ciclo ainda não se fechou em Jerusalém. Neemias ele vai ter que retornar para Jerusalém depois que ele recebe mais uma notícia. A notícia que Neemias vai receber não é uma notícia que traz tristeza, é uma notícia que traz decepção. Neemias vai ficar decepcionado dentro da casa do Senhor. Ele está na Pérsia, na região da Pérsia, mas a notícia que chega ao coração dele agora não é a notícia que ele tem que reformar os portões, que ele tem que restaurar os muros. O problema agora não era os muros, o problema agora não era os portões, o problema agora estava dentro da casa de Deus. Neemias sabia, e a notícia que ele recebe é que tinha muita gente se esfriando na fé em Jerusalém. Tinha muita gente parando de adorar o Senhor e de cultuar dentro do templo do Senhor. Neemias começa a entender que o ciclo em Jerusalém não se fechou. Então você vai perceber que Neemias, desde o capítulo 1, ele passa por diversas etapas. A primeira etapa talvez podemos concluir depois que Neemias recebe a notícia de Hanani, um dos seus irmãos de Jerusalém. Vai trazer até Neemias, e Neemias está na sua função diante do rei Artaxerxes. Talvez essa primeira etapa do capítulo 1 de Neemias é a etapa que Neemias vai ter que se prostrar diante do Senhor. E Neemias vai ter que ter uma reação diante da notícia que ele recebe. Por mais que a responsabilidade dentro da notícia que chega até Neemias, e a responsabilidade não é de Neemias, Deus coloca Neemias dentro do projeto dele. Tem algumas coisas que acontecem no nosso meio que não é por causa de você. Tem alguns problemas que acontecem dentro da tua casa que não é por causa da sua atitude. Às vezes é por causa da atitude de pessoas que estão ao nosso redor. Quando Neemias recebe a notícia, Neemias não é o problema de Jerusalém. Neemias, ele vai ser a solução, sendo usado como instrumento de Deus depois que ele recebe a notícia. Neemias, dentro dele, vai gerar um senso de urgência depois da notícia que ele recebe que Jerusalém está destruída, o povo está abandonado, a casa do Senhor está abandonada. O povo que vem cativo da Babilônia precisa de um culto, precisa de um templo, precisa de uma cidade reformada, precisa de estrutura para adorar a Deus. Só que quando Neemias recebe, o problema não é de Neemias, o problema é de Deus. Mas não foi Deus que criou o problema. Quem cria problema é pessoas. O interessante é que Deus tem misericórdia para com nossas vidas. Alguns problemas que nós vemos criando, Deus intervém, Deus traz a solução, Deus dá a ferramenta certa, mesmo ainda Deus não criando o problema. É a própria atitude do povo de Jerusalém que cria este caos, a destruição do bem, o cativeiro babilônico. É a atitude do povo. Deus vai escolher alguém em uma função específica diante de um rei. Neemias poderia, depois que ele recebe a notícia, olhar para o seu irmão e dizer: não é problema, é meu que está acontecendo em Jerusalém. Mesmo que não seja o seu problema, o problema é de Deus. Quando Deus quer te escolher, Ele coloca dentro do problema dele. Eu vou repetir para você dar glória a Deus. O problema não é seu. Tem alguns problemas que aconteceram. Deus está dizendo: eu vou te usar como eu usei Neemias.
função específica. Olha o senso de urgência que Neemias vai ter no capítulo 1. Ele vai se prostrar, ele vai adorar a Deus. Eu acho lindo que Deus, ele trabalha certo. Deus é perfeito. O período que Neemias recebe a notícia é no período entre novembro e dezembro, é o mês de Quisleu. É as festas das luzes. É o período considerado pelos judeus um período onde você pode estar passando por a pior tribulação, mas o período de Quisleu para os judeus é o período de confiança, aonde nada está dando certo, mas o período de Quisleu é o período onde você tem que ter mais confiança em Deus. Pode estar tudo escuro, mas é o período que você tem que adorar a Deus. Pode estar tudo em crise, mas é o período que você rasga o teu coração. É no período mais escuro que você tem que ter mais confiança em Deus. O período de Quisleu, que Neemias recebe a notícia, é onde os judeus estão tendo confiança. Eles estão passando por tribulação em Jerusalém. Está tudo destruído diante dos olhos deles, mas Neemias, dentro dele, gera confiança. A confiança que vai gerar dentro de Neemias é através da oração. A confiança que vai gerar diante de Neemias é dobrar os joelhos diante do altar. A confiança que vai gerar dentro do coração de Neemias é quando Neemias se prostra diante de Deus e adora a Deus. Na oração, Deus está dando força para Neemias. Na oração, Deus está dando estratégia para Neemias. Quando você dobrar o teu joelho, Deus vai renovar as tuas forças. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Pode ser qualquer período que você esteja vivenciando, dobra o teu joelho, fala com Ele. Aí percebe que no capítulo 1 se dá as primeiras etapas do projeto que Deus tem em Jerusalém. O projeto acontecer, Neemias tem que se lamentar. Para o projeto acontecer, Deus às vezes nos fere. Neemias tem que tirar coisas boas de processos difíceis. Ó. Você tem que tirar coisas boas de processos difíceis. Porque tudo coopera. 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 Você lembra Paulo dizendo: por esta causa eu me dobro de joelho. É muito melhor estar com Cristo, mas se eu estou no corpo, eu vou fazer o que Deus está mandando. Você lembra Paulo dizendo que quem começou a boa obra é fiel para terminar? O mesmo Deus que iniciou é o mesmo Deus que tem a capacidade de terminar. Tem pessoas que começam, mas não conseguem terminar. Tem pessoas que estão até empolgadas, mas no fim, no meio, para. Deus, quando Ele começa, mesmo quando você quer parar, Deus vai terminar aquilo que Ele iniciou sobre a tua casa. Neemias está passando por um processo que a primeira etapa do capítulo 1 até chegar no capítulo 2, o mês de Quisleu, que é o período das luzes, é o período da confiança, onde Neemias vai se lamentar por vários dias, jejuar, orar e falar com Deus. No capítulo 2 ele está diante do rei Artaxerxes. Ali já não é o mês de Quisleu, é o mês da Páscoa. Páscoa fala de sacrifício. Neemias vai receber a ordem no capítulo 2, no período da Páscoa, do sacrifício. Primeiro ele vai gerar dentro dele confiança, porque o período é de escuridão, o período é de crise, e está gerando dentro dele confiança. Agora chega o período da Páscoa, o mês de Nissan, no capítulo 2, e ele está diante do rei Artaxerxes, servindo uma taça de vinho. Taça de vinho essa que é servida no período da Páscoa.
que representa o sangue de Cristo, o vinho que representa a alegria, o vinho que representa para os judeus a libertação do Egito, do Mar Vermelho. Olha as etapas que Deus está colocando em Neemias. Neemias precisa enxergar que tudo está cooperando para o projeto de Deus. Eu vou repetir para você dar glória a Deus. Você precisa enxergar que tudo está cooperando para o grande projeto de Deus sobre a tua casa. Você precisa ter os olhos e ter o discernimento das crises, dos problemas. Neemias, do capítulo 1 ao capítulo 2, se dá um período de 4 meses até o período de lição. Ele ora 4 meses aproximadamente, jejuando, orando e buscando. Quando ele vai para Jerusalém, ele vai em silêncio, porque a oração faz isso. Quem ora diante do projeto fica em silêncio. Quem ora sabe abrir a boca na hora certa. Quem ora não sai contando para todo mundo aquilo que Deus colocou no teu coração. Quem ora, Deus já revelou no teu coração o que você tem que fazer. Você não precisa contar para todo mundo, Neemias. Vai, eu te levo até lá. Você vai ver o problema, você vai ver a dificuldade, mas dentro do teu coração eu estou gerando um projeto, Neemias. Você precisa estar perto do problema para entender o problema, para depois colocar a solução dentro do teu coração, Neemias. Tem gente fugindo do problema e Deus está dizendo: não fuja do problema, vai de frente com o problema, que eu vou te dar a ferramenta, que eu vou te dar a solução para você resolver o problema. Glória a Deus, aleluia. Vai que eu vou te dar estratégia. Vai que eu vou te dar as ferramentas. Aí eu falo, Neemias tem uma grande missão para resolver, mas ele não podia deixar o medo tomar conta do coração dele. Alguns projetos que Deus colocou no teu coração você acha pequeno demais. Você acha que você não é capaz de resolver e fazer. Ele chega em Jerusalém em silêncio. Olha as etapas que Neemias está passando. Deus precisou entristecer Neemias no capítulo. Olha o senso que Deus vai deixar em Neemias. Olha o ambiente que Deus vai deixar em Neemias. Tem algumas coisas que você só vai entender quando Deus mudar o ambiente. Eu vou repetir para você na glória de Deus. Tem algumas atitudes que você vai tomar, que eu vou tomar quando Deus começar a movimentar alguns ambientes que nós estamos inseridos. 4 meses orando, jejuando e buscando a presença de Deus. Quando ele começa a obra, se dá em 52 dias. O processo foi muito mais do que o projeto realizado. O processo demorou muito mais do que o projeto realizado. Deus está dizendo: aguenta mais um pouquinho no oculto, chorando, pagando preço. Aguenta mais um pouquinho a humilhação. Aguenta mais um pouquinho a rejeição. Mas continua orando. Quando eu começar a levantar o projeto sobre a tua vida, não vai demorar muito. Vai acontecer no tempo de Deus. Projeto concluído demorou 52 dias. Aí quem olha vai dizer que Sanbalat e Tobias era o problema da obra. Sanbalat e Tobias nunca foi o problema da obra. O problema da obra somos nós mesmos, que criamos problema onde não tem. Somos especialistas em procurar problema onde não tem. Somos especialistas em pôr defeito onde não tem. Sanbalat e Tobias. Neemias não teve muita conversa com ele. Neemias tem uma palavra só. Todos sabemos que ele está num grande projeto, numa grande obra. Se
52 dias. Se Sanbalate e Tobias fosse um problema, a obra não ia concluir em 52 dias. A obra tinha demorado muito tempo, tinha embargado, como no tempo de Esdra, que o templo ficou parado muito tempo. Neemias sem foco, e quando os trabalhadores têm foco, não é Sanbalate e Tobias que vai parar aqueles que estão dentro da construção. Vou repetir. E quando os trabalhadores estão com a ferramenta na mão, não é Sanbalate e Tobias que vai parar. E quando você tiver foco na obra do Senhor, vai vir, Deus vai permitir os Sanbalates e Tobias vir. É Deus que vai permitir. O problema é se você vai dar acesso para ele entrar em alguns projetos que Deus já colocou no teu coração. Quando Neemias conclui a obra, Neemias fica aproximadamente 15 anos ainda em Jerusalém. E aparentemente está tudo terminado, o culto ao Senhor, o templo, os muros, os portões. Neemias vai embora diante da função dele, diante do rei Artaxerxes. Ele vai diante do rei Artaxerxes trazer todo o relatório que aconteceu em Jerusalém. Ele precisa trazer o relatório que aconteceu em Jerusalém. Imagine Neemias chegando diante do rei Artaxerxes. Ei, rei Artaxerxes, terminei os muros, terminei os portões, a casa do Senhor, o povo voltou, o culto a Deus voltou. Para Neemias está tudo terminado. Mas Deus está dentro do templo dizendo: tem alguma coisa errada. Eu preciso de Neemias cheio do Espírito Santo de novo aqui. Por isso que tem alguns projetos que você termina, não dá para largar na mão de qualquer um. Repita comigo: não dá para largar na mão de qualquer um. Se não tem ninguém, fica sem ninguém. Neemias vai colocar alguém para tomar conta do templo. Eliasibe, o sacerdote. Tó, você está responsável pela casa do Senhor. Tó, você está responsável pela sua função. Tó, você vai cuidar das câmaras, dos depósitos da casa do Senhor. Toma, eu vou estar ausente em Jerusalém. Neemias tem que voltar. Porque Tobias não teve acesso quando Neemias estava presente, mas ele teve acesso quando Neemias estava ausente. Vou repetir para você dar glória a Deus. Neemias está presente, Tobias não entra. Neemias está presente, Tobalate não entra. Neemias está presente porque Neemias é cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Neemias está em organização, quando Neemias está, ei, você não põe a mão. Quando Neemias está, Neemias não vai pedir opinião para ninguém. A oração que ele vai fazer é para agradecer a Deus. Depois que ele expulsa Tobias de dentro do templo do Senhor, Neemias viu que o culto se esfriou. Neemias viu que não tem mais devoção. Neemias viu que não tem mais oração. Neemias viu que não tem mais sacrifício. Até Neemias chegar. Quando Neemias chega, tem culto. Quando Neemias chega, ai, meu Espírito Santo. Quem ele colocou na função não tem a mesma visão que ele. Por isso que não dá para você terceirizar aquilo que Deus já colocou você como responsável. Ah, é meu, eu tenho que fazer, eu sei. Mas você quer passar, você quer terceirizar. Não é todo mundo que vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. Neemias está ausente, ele deixa alguém responsável. Quando ele volta, ele fica decepcionado. Ele se entristece quando ele sabe que Jerusalém está destruído. E ele tem um senso de urgência. Quando ele retorna de novo, ele não se entristece
entristece, ele se decepciona. E ele vai se decepcionar com pessoas. Aí está um problema grande. Confiamos em pessoas demais, sendo que nós é para confiar em Deus primeiramente, mas confiamos em pessoas demais. Com pessoas você vai se decepcionar, com pessoas você vai se entristecer, mas com Deus, Deus não te frustra. Deus permanece fiel. Você se frustra com um amigo, você se entristece com um colega, você se entristece com alguém, você se decepciona com pessoas porque você confia tanto. Isso significa que você não vai andar junto, você vai andar junto, mas a sua confiança primeiramente tem que ser em... Confia tanto em pessoas que você conta tudo, sendo que é para você contar para Deus. Aleluia, glória. Aí Tobias, ele não consegue parar a obra no início, mas ele vai tentar paralisar o teu culto. De alguma maneira, Tobias não vai vir agressivo sobre o teu ministério. Neemias vai ser o seu amiguinho, Tobias vai ser o seu amiguinho. Tobias não vai vir te agredindo, te ameaçando, te acusando. Tobias vai fazer amizade com você durante a semana. Tobias vai querer entrar dentro da tua casa para esfriar o teu culto. E os depósitos do teu coração, da tua alma, que era para estar cheio das coisas de Deus, Tobias aos poucos vai colocando as roupinhas dele dentro de você, ao ponto de você se esfriar no culto, na vida, no ministério, desânimo. Tobias entra dentro do templo e vai esvaziando os depósitos. Todo depósito que Tobias vai esvaziando, todo depósito representa o culto a Deus. Qual depósito da nossa vida que está vazio? O que nós temos preenchido? Aquilo que era para ser preenchido das coisas de Deus, o que nós temos preenchido? Será que nós temos tirado algumas características da nossa vida que representam o culto e a fidelidade a Deus? E Tobias tem tomado grande espaço da nossa vida. O Tobias aqui sobre a nossa vida é algo espiritual e maligno que tenta nos paralisar diariamente. Quando Neemias volta para Jerusalém, ele entra dentro do templo e ele vê que os depósitos estão vazios e Tobias está sentado no meio do templo, tomou conta do templo, a casa do Senhor está vazia, os levitas não querem adorar, o povo estão indo embora e Tobias está lá. Tinha gente dentro do templo de Jerusalém que já se acostumou com Tobias. Não vamos falar nada que vai causar problema. Não vamos falar nada que vai arrumar confusão. Mas Neemias está vindo aí. Ele não quer saber de opinião. Neemias está vindo aí cheio do Espírito Santo de Deus. Você não precisa de opinião dos outros. Você precisa de confirmação de Deus. Você não precisa de alguém falando. Você precisa da presença do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Neemias está voltando da Pérsia para Jerusalém, cheio do Espírito, convicto daquilo que ele vai fazer. É como se Neemias estivesse dizendo aí no texto: eu preciso concluir mais essa etapa. Que o problema não é Tobias, o problema é quem deu acesso para Tobias entrar. Você vai perceber que quando ele vai para o templo, ele chega em Jerusalém, ele não vai direto a Tobias. Ele não vai direto para a causa. Ele vai direto para Elias, o sacerdote. Vem cá, sacerdote Elias.
Só porque você é parente, você deu acesso para Tobias entrar? Está com medo de decepcionar o seu parente, mas o seu parente não é cheio do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, aleluia. Está deixando o seu parente tomar conta dentro da tua casa, sendo que a tua casa é casa de Deus. Está deixando o Tobias sentar no teu sofá, participar com você das reuniões, sendo que a tua casa é casa santa, casa de Deus. E aos pouquinhos Tobias foi entrando, foi tomando espaço, foi acabando com o culto dentro da casa do Senhor. E Deus está dizendo para nós hoje: precisamos avaliar nossa vida. A nossa maior missão é restaurar o nosso culto ao Deus dos céus. O nosso culto tem que ser um culto cheio do Espírito. Os depósitos estão vazios, mas quando Neemias chega, ele vê que foi tirado o azeite, ele vê que foi tirado o vinho, ele vê que foi tirado o trigo, ele vê que foi tirado as ofertas, ele vê que foi tirado os dízimos. Tobias foi arrancando tudo aquilo que representa o culto a Deus, ao ponto dos jovens, os filhos, perder a identidade de dentro da casa do Senhor, porque os pais estavam tendo casamento mistos, os filhos já não falavam a língua de Judá mais. Neemias está preocupado. O problema não é só no culto, o problema é de dentro de casa. O problema não é dentro do culto, o problema é os filhos. O problema não é dentro do culto, o problema é os pais. Quando nossa casa estiver estruturada sobre a rocha, os nossos cultos serão cultos avivados. Quando os nossos filhos estiverem na intensidade da oração, os nossos cultos serão cultos de cura. Quando a nossa casa estiver verdadeiramente estruturada sobre a rocha, os nossos cultos serão cultos sobrenaturais. Ele chega, Tobias está com um grande espaço. A primeira coisa que ele vai fazer é botar tudo para fora. É igual Jesus quando chega no templo, pega os cambistas vendendo coisas dentro do templo e põe tudo para fora. Neemias vai ter a mesma atitude que Jesus teve. É como se Neemias estivesse dizendo, como Jesus disse: a casa de meu pai é casa de oração. A tua casa é casa de oração. A nossa casa é casa de oração. A casa do Senhor é casa de oração. Neemias vai ter o discernimento certo, na hora certa. Ele vai tirando as coisas. E quando ele volta, ele vai trazendo tudo de volta. Ele vai trazendo o vinho, que representa a alegria. Ele vai trazendo o trigo, que representa a palavra de Deus. Ele vai trazendo o azeite, que representa a presença do Espírito Santo de Deus. Ele vai trazendo os dízimos, que representa a fidelidade, as ofertas. O nosso culto precisa ter azeite. O nosso culto precisa ter o vinho. O nosso culto precisa ter o trigo. O nosso culto precisa ter as ofertas. O nosso culto precisa ter os dízimos. O nosso culto precisa. Neemias está vindo aí, ele está trazendo culto a Deus de novo. Neemias está voltando, está indo na casa do povo dizendo: ei, o culto a Deus voltou, o vinho voltou, o trigo voltou, o azeite voltou. Glorifica a Deus. Os depósitos estão cheios. Os depósitos não estão mais vazios. Qual depósito está vazio na nossa vida? O depósito do azeite? Qual depósito está vazio na nossa vida? O depósito disso? Qual depósito está vazio na nossa vida? Os das ofertas. Qual depósito está vazio na nossa vida?
o depósito da essência? Qual? A gratidão se perdeu, o louvor se perdeu, a oração se perdeu, os dízimos se perderam. Até Neemias voltar, quando ele volta, ele traz tudo de volta. E o culto a Deus volta a acontecer dentro da casa do Senhor. Aí você vai perceber que Eliasibe, o sacerdote, ele está dentro de uma função para cuidar dos levitas e do sacerdote dentro da casa do Senhor. Neemias vai ter que tirar ele da função para colocar o outro. Quando Neemias volta, ele começa a organizar a casa do Senhor. É como se Neemias estivesse dizendo para Eliasibe: Eliasibe, na tua função você não consegue frutificar. Na tua função você é bonzinho demais, ao ponto de dar espaço para quem não tem ordem para ter espaço. Eliasibe, eu te coloquei nessa função, é para você dar frutos. Não é para dar lugar para Tobias entrar e destruir o culto ao Senhor. Ei, não deixa Tobias destruir o teu culto. O teu culto tem que ser um culto santo e completo a Deus. Alguns depósitos da minha vida de adoração, de culto ao Senhor está vazio. Eu preciso analisar o que está vazio. Aí Neemias chega, tira as coisas que é do homem e traz as coisas que é de Deus. Dentro da casa do Senhor não prevalecem as coisas dos homens. Dentro da casa do Senhor que prevalece as coisas de Deus. Tem coisas que não representam culto a Deus dentro da tua casa, e tem algumas coisas que você vai ter que tirar dentro da tua casa e dizendo: ei, isso aqui não representa o culto a Deus. Precisa tirar tudo que é do homem e colocar as coisas que é de Deus. Ele chega e tira o que é de Tobias e começa a trazer tudo aquilo que representa a Deus. O vinho, o azeite, o trigo, ele está trazendo as coisas de Deus. Poderia alguém dentro do templo questionar com Neemias dizendo: você está louco? Você está chutando tudo que é de Tobias para fora. Neemias não vai pedir opinião para ninguém, até porque Neemias não vai falar para ninguém. Não é aquele tipo de gente que sai contando para todo mundo: o que você achou que eu fiz? Foi bom? Tem gente que assim, ele faz alguma coisa que Deus mandou, ele pergunta a opinião para ter confirmação de resposta para alguém. Neemias, no versículo 14, ele diz: e orei ao Senhor. Depois que ele expulsou Tobias, depois que ele tirou quem era para tirar a liderança, colocar homens de Deus, no versículo 14, ele orou a Deus. Ele orou a Deus. Quando você fica esperando por opinião de outros, você vai ter decepção na resposta. Faça o que Deus está falando e ore a Deus para agradecer pelo serviço prestado para a obra do Senhor. Saia daqui hoje orando a Deus, agradecendo a Deus. Você cultuou a Deus, é um serviço prestado ao Deus dos céus. Cada lágrima que foi derramada aqui está com o Senhor. Cada sofrimento que você carregou hoje aqui está com o Senhor. Cada luta que você carregou, Deus já recolheu no alto dos céus, dizendo: ei, a tua vida aqui não é em vão. Neemias, não tem problema se tem alguém aplaudindo, se tem alguém criticando. Neemias, o que você fez glorificou o nome do Senhor. Não espere aplauso, não espere elogio. O que está acontecendo hoje em dia é assim: pessoas são alimentadas pelo elogio e aplauso. Faça para Deus, glorifique a Deus. Se tiver que tirar Tobias, tira.
gostar, o teu vizinho não vai gostar, alguém dentro da tua casa não vai gostar. Você vai chegar dentro da tua casa hoje: ei, eu não quero tudo aquilo que representa Tobias aqui dentro, eu quero que representa Deus. Deus está te dando coragem hoje para você tirar o celular da mão do teu filho. Deus está te dando coragem hoje para você pôr limite dentro da tua casa. Tobias não vai dominar. Tobias não vai dominar a tua casa. Tobias não vai dominar a igreja. Não vai dominar. Ele está até tentando dominar para tentar te esfriar em alguma área da tua vida, minando as suas forças. Você já percebeu que o inimigo já tentou contra a tua vida, não conseguiu te derrubar? Aí ele vai pegando a área mais sensível da tua vida. Ele vai pegando alguém que você mais gosta, que está do teu lado. Vai pegando alguém que perdeu a sensibilidade do Espírito, que convive com você dentro do teu lar, e está dando acesso para Tobias, para tentar paralisar você que está em oração. Mas você é cheio do Espírito, você tem a presença do Espírito. O Espírito Santo de Deus vai te revelando, vai te enchendo, vai te capacitando, dizendo: ei, filha, a tua casa precisa ter azeite. A tua casa precisa ter gratidão. A tua casa precisa ter a presença do Espírito. A tua casa tem que ter trigo. A tua casa tem que ter oferta. A tua casa tem que ter oração. Ei, o inimigo não vai nos parar. Vamos continuar mesmo se arrastando, mas o inimigo não vai parar a tua casa. O inimigo não vai parar o teu casamento. Não vai parar os teus filhos, porque Deus está te capacitando hoje. Coloca pra fora hoje, deixa Deus entrar, meninas. E Ele olha, mais uma etapa comigo. Eu inicio uma etapa e eu oro a Deus. Eu concluo uma etapa e oro a Deus. Sabe o que Elias está nos ensinando? Dizendo: a capacidade não vem de mim. A capacidade não vem de mim. Vou repetir para você, da glória a Deus. A capacidade não vem de nós, vem de Deus. Eu não sou capaz, mas Deus é capaz. Eu não tenho força, pastora, mas Deus nos dá força. Tem dia que você nem quer vir para o culto, mas Deus te dá estrutura para você vir para o culto. Tem dia que você nem quer se levantar da cama, aí Deus te coloca de pé. Elias glorifica e adora a Deus. Ele glorifica e adora a Deus. Vai iniciar um projeto, ora a Deus. Vai estar envolvido no projeto, ora a Deus. Está com problema dentro da tua casa, ora a Deus. Está com dificuldade no teu trabalho, ora a Deus. Está com dificuldade aonde Deus te enviar, ora a Deus. É Deus dizendo: Ele, eu vou te dar a ferramenta, está sozinho, não tem problema. Eu vou levantar pessoas construtoras para patrocinar o teu projeto, Neemias. Não tem problema se Zambalate se levantou, não tem problema se Tobias se levantou. Eu vou levantar patrocinadores para essa obra. Não tem problema se tem pessoas que saíram, não tem problema se pessoas criticou, não tem problema se pessoas apontou. Deus vai levantar construtores. Vai sentir a glória de Deus aqui? Deus vai levantar construtores sobre a tua casa. Deus vai levantar construtores sobre o teu projeto. Deus vai levantar construtores sobre essa igreja. Deus vai levantando patrocinadores. O céu te patrocina hoje.
quando Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. Não será abalada. Quando Deus está no meio, não será abalada. Deus está no meio da tua casa. Talvez você nem esteja acreditando, mas Deus está no meio da tua casa. Talvez você nem está crendo, mas Deus está no meio. Está no meio da tua casa, dos teus projetos. A Deus. Você pode glorificar a Deus. Oh, aleluia! Aplaude Jesus. Se levanta no meio do engulho, se levanta no meio da crise, se levanta. Eu estou sentindo de falar isso para você. Ei, tem uma segunda-feira abençoada para você. Tem uma semana de surpresa. Tem uma semana para você nova. Mas Felipe, a mesma semana, Deus está dizendo, essa semana vai ser diferente para algumas pessoas. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Essa semana vai ser diferente para algumas pessoas. Eu vou repetir para você da glória a Deus. Vai chegar notícia dentro da tua casa. Vai chegar novidade ainda esta semana. Vai ser uma segunda-feira diferente. Vai ser uma terça diferente. Vai ser uma quarta diferente. Vai ser uma quinta diferente. Aí você vai se lembrar dessa palavra. Deus está patrocinando o teu projeto e os teus sonhos. Quem entendeu essa mensagem? Levanta a mão, eu entendi. Falou comigo. Preciso me levantar. Quem entre nós está afastado ou não aceitou a Jesus ainda? Tu precisa voltar correndo os caminhos do Senhor. Cadê a primeira vida que quer entregar a vida para Jesus? Deus te chamou para um grande projeto. Cadê você? Felipe, eu quero aceitar Jesus hoje. Eu vou entregar minha vida. Eu vou voltar para os caminhos do Senhor. Cadê você? A primeira alma, cadê? Deus quer te colocar dentro deste projeto. Cadê você? Cadê você que está passando? Cadê? Vou repetir mais uma vez. O ciclo de oração vai agora, glória a Deus. O ciclo de oração pode se levantar para glória a Deus. Vou repetir mais uma vez. Cadê você que entregar a vida para Jesus? Se coloca de pé, igreja. Vamos glorificar a Deus. Enquanto você vai adorando, vai falando com Deus. Vai falando com Deus para Deus visitar os teus projetos, os teus sonhos. Vamos adorar a Deus em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Adore a Ele onde você está, irmãos. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia! O compromisso de um chamado